Um cliente me perguntou: vou fazer um aumento de demanda na minha subestação de energia. Vou precisar substituir muita coisa? E a resposta é: depende. Por isso, eu resolvi mostrar aqui os principais elementos de uma subestação em média tensão que normalmente são avaliados nesse tipo de situação. Iniciamos pelo elo fusível da chave fusível. Este dispositivo fica no poste, que fica ao lado da subestação de transformação, e é responsável por derivar a alimentação para a subestação. É esse dispositivo aqui. Ele é dimensionado com base na demanda da instalação, é o primeiro item a ser analisado. E você encontra os valores corretos nas tabelas das normas da concessionária local, como por exemplo da Celesc, onde tem uma tabela em que a gente tem, de acordo com a potência de transformação, o elo fusível a ser utilizado de acordo com a tensão da instalação. Cabos subterrâneos de média tensão. São estes elementos aqui, ó. Estes cabos derivam do poste ao lado da subestação, onde tem a chave fusível, e esses cabos também precisam ser verificados. Eles são dimensionados pela capacidade de condução de corrente, que depende da demanda. Pode consultar a norma da concessionária ou fazer o cálculo direto. Na norma da concessionária, a gente tem também uma tabela chamada Dimensionamento do ramal de ligação em média tensão, em que, dependendo da demanda da instalação, a gente tem o dimensionamento do condutor a ser utilizado. Muflas dos cabos. Este elemento aqui, ó. As muflas precisam ser compatíveis com a bitola e nível de isolação dos cabos de média. Se os cabos mudaram, provavelmente as muflas também irão mudar. Baramento tipo vergalhão. É este elemento aqui, ó. Um baramento de cobre pintado para identificar qual fase das três a gente está se referindo, que é responsável por levar a corrente de um elemento para o outro. E o baramento tem que suportar a corrente total da subestação. A norma da concessionária também traz orientações específicas para isso. Vamos achar a tabela de vergalhões de cobre maciço. Também, de acordo com a demanda final ou potência de transformação, a gente tem a corrente da bitola de cada vergalhão suporta. Tudo normatizado. TCs de medição da concessionária. São estes três elementos aqui. Também precisam ser verificados em um momento de demanda. E eles são dimensionados por demanda provável do cliente. Se a demanda aumentar, pode ser que tenham que ser substituídos. E estes aqui precisam ser verificados na norma da concessionária. Então a gente tem aqui, ó, dimensionamento dos transformadores de medição e média tensão, e de acordo com a demanda a gente tem a relação que deve ser empregada. Normalmente, TCs de medição da concessionária possuem relação dupla. Seguindo, caminhando pela subestação, próximo elemento que a gente vai analisar, que precisa ser visto no aumento de demanda, que a gente tem a chave seccionadora, mas ela é normalmente por uma corrente muito alta, então no aumento de demanda ela normalmente não precisa ser substituída. Aí a gente tem os TCs de proteção. Estes aqui, ó. São três, um por fase, e são eles que enviam os sinais para o relé de proteção. Neles, é importante mesmo que os TCs suportem a corrente nominal da instalação. Mas, se o nível de curto-circuito mudar, por exemplo, por causa de obras na rede, ele pode precisar ser redimensionado para que não sature nenhum curto-circuito. Esses elementos aqui são transformadores de potencial, então eles são de acordo com a tensão e não com a demanda, então não precisariam ser substituídos. Disjuntor de média tensão também
não precisa ser avaliado nesse quesito, pois ele normalmente é por uma corrente muito maior do que porque o seu corpo, a sua construção é muito robusta. Seguindo, a gente tem chaves seccionadoras com fusíveis HH para proteção de transformadores. Então, aqui a gente precisa avaliar os fusíveis, pois se o transformador for trocado, os fusíveis precisam ser redimensionados. No caso de um curto-circuito ou sobrecarga, são este elemento que fazem a proteção do transformador. A gente tem também isso, uma tabela da norma, que a gente vai encontrar aqui, para dimensionamento dos fusíveis HH. Aqui, ó. Dimensionamento dos fusíveis HH. Então, de acordo com o transformador e a classe de tensão, aquele fusível HH é alterado. A troca do transformador pode acarretar em outra situação, que é no sistema de ateramento. E aqui é um plus que pouca gente cuida. Por quê? A troca do transformador muda a corrente de curto-circuito do lado de baixa tensão. Por isso, os condutores de ateramento também precisam ser revistos. E como que se calcula os cabos de ateramento por transformador? A gente vai na NBR 14039, na seção 6.4.3.1.1, e essa fórmula aqui que determina a seção do condutor. De acordo, um dos elementos aqui levados em conta é o SI, que é a corrente de curto-circuito, que faz com que redimensionar os condutores de ateramento do transformador de acordo com o curto-circuito, para poder escoar esse curto-circuito para a malha de ateramento. É claro, se houver a troca do transformador, toda a parte de baixa tensão aqui, os condutores e os quadros também precisam ser analisados e redimensionados. Tudo isso está bem descrito na NBR 14039, mas também nas normas específicas da concessionária da sua região. Por isso, o ideal é sempre contar com um engenheiro eletricista para avaliar caso a caso. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou chama no direct. Até o próximo vídeo.